Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós estamos situados ali na rua Cônigo Tobias, 168, Alto do Tabaú. Fazemos um convite para você e para toda a sua casa participar conosco no culto, que nós estaremos adorando e louvando o nome do Senhor nosso Deus, amanhã, às 6:30 da tarde. Você e a sua família é o nosso convidado. As portas da igreja estão abertas para você. E Jesus diz que porfiar em entrar pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz à salvação, e larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E o próprio Cristo diz também que se alguém quiser ir até a Ele, que negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga. Eu não sei o caminho que você tem vivido, o caminho que você tem, a terra em que você tem habitado, se é uma terra boa, uma terra espaçosa, se é uma terra que lhe traz paz. Mas quem sabe você tem vivido numa terra tão difícil. Quem sabe você olha para as suas expensas, você olha para a sua conta bancária e ela está cheia, está repleta, mas você não consegue ter o sentido da vida, você não consegue ter a alegria, você não consegue ter a paz, você não consegue ter a estabilidade emocional, e a vida para você nada faz sentido. As conquistas trazem alegria momentânea, logo você quer mais, uma vida de insatisfação. Quem sabe você tem olhado para você mesmo e tem dito assim: olha, mas o que me falta se eu tenho tudo? Viemos aqui para dizer para você que existe um espaço no coração de um homem que nada pode preencher. É o espaço de Deus, é o espaço do Senhor que criou todas as coisas, que nos fez a sua imagem e semelhança. Esse é o espaço que nenhum bem, que nenhum prazer, que nenhum estágio de vitória, de euforia pode trazer. É o espaço de Deus. O que falta para você é o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. A palavra do Senhor também diz lá no livro de Salmo, capítulo 90, versículo 10, fala a respeito de como que é rápida e como que é curta a vida de um homem. Moisés, ele diz assim que a duração da vida de um homem é de 70 anos. E se algum pela sua robustez chegar aos 80, o melhor dos homens será canseira e enfado. Muita canseira, muito cansaço. E nós vivemos umilhado nessa vida pelo poder. Desde criança, desde quando nós somos novos, nós buscamos o poder. E nós queremos nos destacar no meio em que nós vivemos. E o poder, ele é algo assim que transforma o caráter da pessoa. Existe uma frase que diz assim: se você quer conhecer alguém, conceda a essa pessoa o poder. Uns atribuem ao 16º presidente norte-americano, Abraham Lincoln, mas na verdade é o poder, ele faz com que as pessoas se corrompem. Existe muito poder, existe o poder financeiro. Aquela pessoa que está abastada, ela tem poder para comprar, ela tem poder para vender, ela tem poder para investir, ela tem poder para estar nos melhores residenciais da cidade, ela tem poder para vestir as melhores roupas, ela tem poder para derrubar alguém, ela tem poder para levantar alguém. Existe o poder físico, quando você vai na academia, você toma aquelas bombas, o seu corpo começa a ficar sarado, os músculos começam a aparecer, é o poder físico, você se destaca no meio da multidão. Existe o poder intelectual, que faz você ter os melhores empregos, as melhores oportunidades, e faz com que você também se destaca no meio da sua família, se destaca
destaca no meio da sociedade. Existe o poder da beleza e o poder da sensualidade, tanto para homens como para a mulher. Há o poder que atrai os olhares, o poder que atrai a atenção, o poder que dá a essa pessoa, quer seja mulher ou quer seja homem, de destruir um casamento, destruir a reputação de um homem, destruir a reputação de uma mulher. Esse é o poder da sensualidade e o poder da beleza. A palavra do Senhor conta a respeito de uma mulher chamada Gomer. Essa mulher, ela era muito bonita, ela era muito sensual, e ela tinha um casamento maravilhoso, ela tinha um bom marido, ela tinha 3 filhos lindos e maravilhosos. Mas um dia ela olhou para si mesma, tão linda, tão bela, tão sensual, e ela disse para ela mesma: por que eu vou ficar aqui preso em 4 paredes? Por que eu vou ficar aqui presa em um casamento? Por que eu vou ter essa vida tão diminuta? Isso aos olhos dela. E ela saiu e abandonou o seu casamento, abandonou os seus filhos e foi para o mundo se prostituir. E toda a beleza chama atenção, e toda a sensualidade chama atenção, e a beleza e a sensualidade têm o seu preço. E a palavra do Senhor diz que por longos anos a Gomer, ela se prostituiu, ela adulterou, ela vendeu o seu corpo, porque o seu corpo era bonito, o seu corpo era belo, era sensual, chamava a atenção dos homens. Mas chegou-se a velhice, como diz no Salmo 90, verso 10, a beleza foi-se embora, e ela já não conseguia mais seduzir os homens, ela não conseguia mais chamar atenção, porque o seu corpo já não era mais o mesmo, ela já não tinha mais a mesma clientela. E a palavra de Deus diz que essa mulher se endividou, e nela se endividar, não tendo condições de pagar as suas dívidas, ela foi tomada como escrava, e ela estava lá no mercado sendo vendida como escrava, até que um dia o seu marido passou e olhou para ela e ninguém queria comprá-la. O seu marido lançou uma oferta, 15 moedas de pratas e 1,5 homem de cevada, e ele a levou para a sua casa e novamente a teve como sua esposa. Eu quero dizer aqui para você que nessa manhã nos escuta: o mundo, os nossos dias são passageiros, a beleza ela é passageira. Hoje você pode estar vivenciando um período que para você, quem sabe, seja o auge da sua vida. Hoje você pode estar chamando a atenção, mas o dia em que você perdeu o poder da beleza, o poder da sensualidade, os mesmos homens que te procuram, os mesmos homens que te desejam, as mesmas portas que se abrem irão se fechar. E a palavra do Senhor diz que a nossa beleza, que a nossa formosura, ela é como uma flor. De manhã ela está linda, bonita e maravilhosa, mas no entardecer se seca e murcha. E quando nós murchamos, e quando nós perdemos o poder, ninguém mais olha para nós, ninguém mais nos quer. As portas que se abriam para as grandes festas são fechadas, as portas que se abriam para os grandes eventos são fechados, e ninguém mais vai te querer, e ninguém mais vai te desejar. O corpo que era tão desejado não encontrará um olhar que o deseja mais, porque o poder da beleza, o poder da formosura foi-se embora. Mas a palavra do Senhor diz que o seu marido Oséias, o profeta Oséias, passava por aquela feira, passava por aquele mercado de escravo, e lá encontrou a sua ex-mulher. E na simbologia, o profeta Oséias representa a pessoa bendita de Jesus Cristo, a pessoa bendita
de Deus Pai. Quem sabe nesta manhã essa palavra é diretiva, ela tem uma pessoa certa para se encaixar onde você estiver me ouvindo. A palavra do Senhor diz que ele olhou e ele desejou novamente aquela mulher, não pelo que ela poderia oferecer, não pelos poderes que ela tinha e deixou de ter, pois ela nada tinha para oferecer, mas a palavra do Senhor desejou pelo que ela é. E nessa manhã de sábado eu venho aqui nesta praça como profeta de Deus para te dizer que o Deus que nós servimos te deseja como você é. Quem sabe você tem vivido um período de derrota, um período de fracasso. Quem sabe você tem desejado dar cabo da sua própria vida, porque o mundo se tornou tão difícil para você. Mas nessa manhã de sábado, um dia todo especial, ensolarado, assim como o sol ele rompeu as trevas da noite, assim como o sol rompeu a neblina e trouxe o calor para aquecer os nossos corpos, assim é o Deus que nós servimos. Ele irá raiar sobre a sua vida, irá te colocar de pé, irá mudar a sua sorte, irá mudar o seu destino, irá mudar o seu coração, tirará você de um estágio de derrota, de fracasso, de miséria e te colocará num estágio de vitória, um estágio em que a autoestima voltará para você, um estágio em que você terá a proteção do Deus vivo, um estágio em que você terá o pão de cada dia, o alimento de cada dia, a roupa, os calçados, um lugar para você se estabelecer. E nessa manhã eu quero dizer para você, Deus é aquele que atenta para aquele que está caído. Quando nós caímos, os homens estendem a mão, os homens falam do nosso passado, os homens falam do que nós já fomos. Deus, quando nós caímos, Deus estende as suas mãos para nos levantar, para nos dar estrutura, para nos dar força. E nessa manhã Deus está com as mãos estendidas para mudar a sua sorte, para mudar o seu destino, para mudar a fase que você se encontra. Mas para isso precisa você dar um passo para Jesus, precisa você olhar para tudo que você já fez de errado, reconhecer os seus erros e aí você ter o alívio permanente de Deus. Que Deus os abençoe, que Deus os prospere, que os seus dias sejam de paz e de alegria, que os seus dias de escassez acabem, sejam dias de abundâncias em todas as áreas, que a paz do Senhor repouse sobre você e sobre toda a sua família. E venho aqui novamente fazer um convite, Rua Cônego Tobias 168, participe conosco do culto no dia de amanhã às 6:30 da tarde. Que Deus os abençoe, um ótimo dia.
Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui nessa praça onde todos os meses, primeiro sábado do mês, nós estamos aqui com um propósito, de anunciar uma palavra de salvação, uma palavra que possa ter guarida no teu coração, entrar na tua vida e mudar o seu viver, o seu ser. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, e nós estamos aqui cumprindo, Luiz, uma ordenança do nosso próprio Senhor Jesus, que antes de retornar após a sua ressurreição, Ele nos deixou a incumbência de anunciar a tua palavra a toda criatura. E nós estamos nesta manhã, eu quero citar aqui alguns versículos concernente àquilo que nós estamos anunciando a você nesta manhã, fazendo uso da palavra do Senhor, palavras proferidas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 9, já foi citado nesta manhã, mas eu quero novamente fazer menção. Quando Jesus ele estava no seu ministério terreno, realizando milagres, ministrando no coração das pessoas que iam até ele para ouvi-lo, para vê-lo, para receber da parte dele algo que tanto necessitavam. Então, em certa feita, Jesus, em Lucas capítulo 9, versículo 23, ele faz um convite, dizendo assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É interessante nós olharmos para o contexto. Jesus estava vivendo o ano de sua popularidade. A cada dia a sua fama se espalhava e mais pessoas queriam vê-lo, conhecê-lo, porque Jesus ele realizava coisas que antes nunca havia sido vista pelas pessoas daquela época. Ele aparece anunciando um reino que havia chegado entre os homens, um reino que até então eles não conheciam, viviam debaixo de um jugo chamado o Império Romano. E Jesus apresenta para eles um reino de paz, um reino de amor, um reino de uma prosperidade que eles não entendiam, porém aguçavam em seu desejo uma vontade de conhecê-lo. Jesus ele era um ser com um poder tão grande que ele realizava milagres em meio à natureza, em meio a enfermidades. Interessante que pessoas ao tocá-lo, aquela mulher que havia padecido 12 anos com fluxo de sangue, ela ouviu falar que Jesus estava passando, ela colocou no seu coração que se tão somente ela tocasse nas orlas das suas vestes, ela seria curada, e com dificuldade ela vai, entra no meio de toda aquela multidão que estava seguindo Jesus, ela toca e imediatamente aquele mal deixou o seu corpo. É o Jesus que agora está convidando pessoas a segui-lo. Se alguém quiser vir após mim, é um ato de vontade, é um ato de querer. E nós entendemos, amigos, que há momentos na vida do ser humano de tantos problemas, do emaranhado de problemas e situações que trazem tristeza, desespero, a ponto de você querer algo que venha trazer uma solução para a sua vida. E muitas são as oferendas. O mundo oferece muitas coisas, e naquele afã de obter uma solução, o ser humano agarra com aquilo, aceita, e é só decepção para a tua vida. Mas Jesus está nesta manhã te fazendo um convite. Você que está com problema, você que está com dificuldade, você que está vivendo num beco sem saída, ou talvez já chegou no fim do túnel e não vê nenhuma luz, eu anuncio para você essa luz nesta manhã. Jesus Cristo, Ele te convida.
Se você quiser vir após mim, Ele tem bênçãos para a sua vida. Ele tem perdão para os seus pecados. Ele tem cura para as suas enfermidades. Ele tem uma promessa de vida eterna para você, porque a vida não acaba aqui. Se acabasse aqui estaria tudo bem, mas a eternidade, você já pensou aonde você vai passar a sua eternidade? Mas Jesus te convida nesta manhã, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E às vezes nós olhamos para a situação em que nós vivemos. Nós vivemos num emaranhado de situações, de coisas que nós achamos que nós não vamos conseguir nos libertar. É pecado, é vício, são situações desastrosas nas nossas vidas. E Jesus te convida a deixar nesta manhã, a negar todas essas vontades carnais, entregar a tua vida e passar a ser um seguidor de Cristo. Mas como se libertar? Como deixar essa vida precária, essa vida de miséria, essa vida que só traz desilusões? Meu amigo, nós estamos anunciando para você nesta manhã uma palavra verdadeira e digna de toda aceitação. E o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nesse mesmo texto, capítulo 8 de João, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, eu te convido nesta manhã, conhecer essa verdade, tornar um seguidor desse Jesus Cristo, que tantas bênçãos tem para te dar nesta vida e ainda mais, a vida na eternidade com Ele. É somente decidir nesta manhã, aceitando. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 10, versículo 9, ele diz assim: olha, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. A minha pergunta é se você crê nesta manhã que o nosso Jesus Cristo, Ele ressuscitou, Ele pode mudar a história da tua vida. Se você crê, abra o teu coração, confesse com a tua boca e receba-o como o Senhor, o Salvador da tua vida, e passa a segui-lo. Talvez você está procurando um projeto de vida em sua profissão, nos seus estudos, mas eu te apresento um projeto de vida excelente, que é tornar seguidor de Jesus Cristo. É o mais fascinante projeto de vida. E eu termino aqui dizendo, repetindo as palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga Jesus. Nós estamos vivendo na era da informática, onde a tecnologia, os sites de relacionamentos têm ocupado um espaço enorme no meio da sociedade. Hoje, naquele afã de buscar seguidores, as pessoas citam um perfil que muitas vezes está totalmente longe da sua realidade, colocando algo que na verdade não são. E ali pessoas naquela ansiedade de seguir alguém que tenha um status, tenha uma fama, muitas vezes se envereda por esse caminho, e o final dele é decepção, porque vai ver que na realidade não passa de um fake news, de pessoas que traçam um perfil a fim de conseguir seguidores. Mas o meu Jesus não, Ele é verdadeiro, autêntico, poderoso. Ele era e continua sendo e será para toda a eternidade. O escritor de Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para toda a eternidade. Portanto, eu te apresento nesta manhã. Se a tua vida está uma vida cheia de problemas, cheia de, desenganos, embaraços, passa a ser seguidor de Jesus. É simples. Aceita-o como Salvador da tua vida. Se você quiser sair do teu lugar, vem aqui. Nós vamos orar por você.
vamos interceder pela sua vida. Você pode também estar procurando a nossa igreja evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, logo ali na frente, Rua Cônigo Tobias 168, e em todos os bairros da cidade. Nós temos também as nossas congregações que está de braços abertos, te esperando e aguardando a tua decisão de também tornar um seguidor de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e te dando oportunidades, porque um dia tudo vai cessar. A Bíblia, ela é categórica em dizer que Jesus, ele vai voltar e vai levar para si um povo seu, um povo que reconheceu ele como o Senhor da tua vida. E você tem a oportunidade nesta manhã também de tomar essa decisão. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a tua vida em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Especial. Nós somos da igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, situado à Rua Cônigo Tobias 168, Altos do Tabaú. Você é o nosso convidado especial, está conosco amanhã, domingo, às 18h30, para ouvir a palavra do Senhor, receber uma oração. Nós ficaríamos muito felizes de vê-lo no nosso meio. Você é nosso convidado especial. No Evangelho de João, capítulo 3, João capítulo 3 vai nos contar que havia um homem chamado Nicodemos. Capítulo 3, verso 1 diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Queridos, caro ouvinte da palavra do Senhor, talvez você chegou um momento da tua vida que você gostaria de nascer de novo, gostaria de ter uma nova oportunidade. Talvez no momento da tua vida você olhou e falou: como eu gostaria de voltar atrás e mudar algumas decisões que eu tomei. Foram decisões erradas, foram decisões que só trouxeram conflitos, alguns problemas familiares, algumas situações mal resolvidas. E você gostaria de ter a condição de voltar atrás e mudar o rumo da tua vida. Mas eu quero dizer que esse evangelho que estamos pregando hoje aqui para você te dá essa oportunidade. Dá uma oportunidade para você de mudar o rumo da tua vida, de mudar a situação que você está vivendo, de dar a oportunidade de nascer de novo. Olha que interessante, nascer de novo. E Nicodemos, um homem que conhecia da palavra de Deus, ele ficou espantado com isso. Mas nascer de novo, eu vou voltar no ventre da minha mãe? Como? Mas se você quiser, Nicodemos, você pode ter um encontro com um verdadeiro Deus. Aleluia, e nascer do Espírito, nascer de Deus, tomar um novo rumo na tua vida, tomar uma decisão por seguir a Jesus, deixando a religiosidade de lado, entregando a tua vida e mudando tudo que você quer mudar. E sabe o que você quer mudar? Você quer mudar a situação que você está vivendo hoje, uma situação de pecador, longe dos caminhos do Senhor e distante da palavra de Deus. Você quer mudar, você quer deixar de estar distante do Criador e voltar a estar pertinho de Deus. E hoje eu te trago essa boa nova. Você pode mudar, você pode nascer de novo, você pode tomar uma decisão que vai ser a melhor decisão da sua vida, que é Jesus Cristo. Rua Cônico Tobias 168, Altos do Tabaú. Te aguardamos amanhã, domingo, às 18h30.
Os irmãos que porventura estão trafegando nessa praça pública, nesta via pública, é com muita alegria, uma satisfação muito grande, e nós reunimos uma vez mais aqui nesta praça para trazermos as boas novas do Senhor Jesus, o Evangelho da graça, Jesus e a graça enviada de Deus a esta terra, agraciando a todos nós, os seres humanos, com a sua graça singular, a sua graça infinita. Está escrito na Bíblia, aos Efésios, do capítulo 2, versículo 8, Paulo fala desta graça, mencionando da seguinte forma, falando a palavra de Deus, ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Significa, meus amigos, que a salvação é dom de Deus, a salvação pela graça, não são méritos de nós, os homens, mas sim a graça infinita, a graça maravilhosa, outorgada através de Jesus, o Filho de Deus, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, revelando a sua graça, revelando a sua pessoa, que salva, que perdoa, que transforma a vida do homem pecador em um homem reabilitado através da sua graça, do sacrifício feito por ele na cruz do Calvário. Jesus é o Salvador da humanidade. Portanto, querido amigo, que nos ouçam a palavra de Deus pregada aqui nesta praça, o Evangelho da graça, o Evangelho anunciado por Jesus, posteriormente pelos seus apóstolos, e continua sendo pregado, como já ouvimos falar nesta manhã, até que ele volta. O Evangelho da graça é pregado, trazendo as boas novas a nós, os seres humanos. Eu lhe convido para nesta manhã, se você deseja no teu coração ter um encontro com Jesus, o Salvador, aproxima-se de nós aqui nesta localidade onde estamos. Aqui está uma boa parcela de nossa banda de música pregando a palavra de Deus através dos louvores tocados nesta localidade. E você é bem-vindo entre nós aqui nesta manhã para receber uma oração, para receber uma palavra que venha de estímulo para a tua vida espiritual, para a sua vida sentimental, para que Jesus possa dirigir a tua vida, ser o guia total da sua vida. Também lhe convidamos para os domingos, a partir das 18h30, aqui na Assembleia de Deus Ministério Belém, na rua Conde Tobias, 168. Você é convidado para de entrar no templo da Assembleia de Deus e ouvir de perto a palavra de Deus. Deus tem algo para você. A Bíblia diz: aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, do Pai eterno, daquele que nos criou, daquele que tudo fez e enviou o seu Filho, trazendo a graça salvadora, a graça perdoadora a todos quantos nele crê. Não precisa qualquer uma outra coisa, não, jamais. É somente a graça, é somente pela fé, porque pela fé sois salvos. Aleluia! É o Evangelho de Jesus
Jesus, que transforma o homem, que dá uma nova direção, o homem perdido, o homem que está sucumbido pelo pecado, pelas práticas imorais e outras mais que não agrada a Deus. Deus, através de Jesus Cristo, lhe perdoa. Sim, amigo, porque o sacrifício que Jesus, lá no Calvário, ele mesmo se ofereceu em sacrifício perfeito para salvar toda a humanidade. Portanto, meu amigo, é somente acreditar no sacrifício de Jesus e entregar sua vida para Ele. A salvação pela graça. Jesus, a graça singular. Jamais houve e não haverá outra igual. Jamais. Somente a graça de Jesus, esta graça infinita, ela é suficiente para perdoar nós, os pecadores. Crê em Jesus Cristo, entrega a sua vida para Ele, confia nele, a Bíblia garante, e o mais Ele fará. Glórias a Ele. Deus está nos agraciando com o sol, com mais um dia, com a brisa do vento que passa, com o oxigênio que dá vida a todo o planeta Terra. Isso significa que o Deus eterno, o Todo-Poderoso, cuida muito bem da criação que Ele criou, de tudo que Ele fez. A prova é, aleluia, através do sacrifício de Cristo, aquilo que os homens não podiam e não podem fazer, Deus fez por nós. Jesus fez por nós, entregou-se a si mesmo, nos garantindo a certeza de vida eterna. Querido amigo, se você deseja uma oração, aproxima desta localidade. Temos o prazer, a satisfação de orar por você, pedindo a Deus as mais ricas bênçãos dos céus para a tua vida, como a salvação, em primeiro lugar, deve ser recebida pelo homem, porque Jesus nos agraciou com esse bem tão grande, e por fim, Ele pode lhe agraciar com a saúde e muito mais outras bênçãos excelente, maravilhosa na tua vida, para que você tenha uma vida brilhante, bem-sucedida, guardada, protegida, guiada por Jesus, o Filho de Deus. Sim, Ele é o Salvador. Crê no Evangelho da graça, crê no Evangelho que reabilita a vida do homem perdido. Qualquer um outro sacrifício Deus não aceita. A Bíblia nos informa que não, mas sim pela fé. Aleluia, crendo na graça, nossos pecados são perdoados e temos um lugar garantido através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Deus lhe abençoe, tenha um dia abençoado, um fim de semana abençoado, e que você possa crer nesta graça revelada de Deus ao mundo através de Jesus, para que vossos pecados sejam perdoados. Jesus quitou, aleluia, quitou tudo por nós. A dívida era impagável, mas Jesus já pagou. Agora precisa somente crer nele como Salvador. Deus lhe abençoe, tenha um dia abençoado para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém. Todos, eu desejo que a paz do Senhor esteja com cada um que está aqui nessa praça. Gente, só lembrando aqui, o nosso endereço da nossa igreja é Rua Cônego Tobias, 168, Alto do Tabaú. Você está convidado a ir até lá. Gente, quero ler um texto que se encontra em Lucas 9:23.
Lucas 9:23 diz assim: E dizia a todos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Gente, nesse texto vemos o tome a sua cruz. Tome a sua cruz quer dizer ter uma vida igual a que Jesus teve, sendo a vida o sofrimento de fazer as coisas certas e também o derramamento da sua vida em favor dos outros. Sofrimento para fazer as coisas certas é a perseguição, e o derramamento da sua vida em favor dos outros não quer dizer que você tem que se sacrificar e também servir aos outros. E também temos a ideia do chamado, que quando Jesus fala: se alguém quiser vir após mim. Quando Jesus fala: se alguém quiser vir após mim, quer dizer, ninguém está excluído. E esse ninguém inclui você. Você não está excluído. Você pode ir até Jesus na hora que quiser. Quando quiser, você pode ir agora. Você pode ir agora até Jesus. Você pode. A hora que quiser, você pode ir até Jesus. Temos também aqui, na ideia principal, o siga-me. Temos também o siga-me, que quer dizer o quê? O siga-me é segui-lo. Siga a Jesus. Jesus te chama hoje a segui-lo. Só que às vezes acontecem algumas coisas. Essas coisas são o medo e a vergonha. Vergonha de quê? A vergonha do jeito que você está ir até Jesus. Eu acho que a maioria das pessoas aqui é assim. Você, quando vai conhecer uma pessoa que você nunca viu na vida, você com certeza tem vergonha. A maioria das pessoas, isso com certeza deve acontecer. Assim, quando você vai conhecer Jesus pela primeira vez, você tem vergonha de ir ao seu próprio Salvador. Gente, vá sem vergonha. Sem vergonha, gente, vá. Vá até o seu único e suficiente Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. Temos aqui também o medo. Gente, medo de quê? O medo da perseguição. A perseguição, gente, é muito comum e acontecer até hoje, de você fazer as coisas certas e as pessoas te perseguirem. Gente, aqui na Bíblia tem um exemplo em Atos de um homem chamado Estevão. Esse homem, ele pregava do Evangelho. Ele pregava a palavra de Deus. Pregava a palavra de Deus a todas as pessoas. Estevão, então, gente, ele sofre uma perseguição. Mas ele foi sem medo pregar a palavra de Deus. Ele adorou quando ele estava sendo apedrejado. Ele foi sem medo ir à palavra de Deus. Que nós sejamos como Estevão. Que a palavra de Deus seja em nós e que nós não tenhamos medo da perseguição. Tanto que o versículo 24 diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Isso é a explicação de Estevão. Gente, sigam a Jesus sem medo nem vergonha. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu quero cumprimentar a todos com um bom dia na paz do Senhor Jesus. Eu quero aqui trazer para você uma mensagem da palavra que se encontra em João, capítulo 14, verso 6, que diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando você ouve alguém dizendo eu sou, para você é normal, porque você está acostumado a ouvir pessoas dizendo que são isso ou são aquilo. Mas para quem estava ouvindo Jesus dizer isso, não pareceu normal. Ele estava falando para judeus que entendiam que o eu sou é o próprio Deus, porque foi assim que ele se identificou a Moisés quando apareceu a ele numa árvore pegando fogo. Moisés perguntou: como é seu nome, Deus?
E ele respondeu: eu sou. Então quando Jesus disse eu sou, aquelas pessoas entenderam, ele está dizendo que ele é o próprio Deus. Muitas vezes nós achamos que nós somos, mas na verdade quem é de verdade é Deus. É só acontecer uma doença, uma prisão, uma perseguição, uma aflição no seu coração, um luto, e você percebe: eu não sou nada. Mas é o melhor momento da vida do homem quando ele declara: eu não sou nada. Porque daí ele pode dizer: eu não sou nada, mas eu conheço quem é. Ele é a cura, ele é a libertação, ele é a salvação, ele é um futuro bom, ele é Deus. Como é bom quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é Deus. Ele fala assim: eu sou o caminho. E agora ele faz aqui uma simbologia, porque naquela época eles tinham um templo. O templo de Jerusalém é onde Deus descia, sua presença descia ali. E eles adoravam a Deus naquele templo. E o templo tinha 3 portas. A primeira era chamada de caminho. Então, todas as pessoas poderiam entrar por essa porta. Todas aquelas que queriam perdão dos seus pecados levavam um animal para ser sacrificado no seu lugar e entravam pela porta caminho. Sabe o que Jesus estava falando? Que todo que quer perdão do seu pecado, se for até Ele, terá esse perdão, seja qual for o pecado. Isso é extensivo a todas as pessoas e a todo o pecado. Eu não sei qual é o pecado que te afasta de Deus, mas eu sei que Jesus é o perdão para esse pecado. Ele pode restabelecer o seu relacionamento com Deus. Além disso, ele diz assim: eu sou a verdade. A segunda porta que dava acesso ao lugar santo, somente os sacerdotes poderiam entrar. Essa porta se chamava verdade. Jesus diz assim: eu quero separar a sua vida. Sacerdote é só aquele que é separado. Ele diz assim: eu quero separar você para uma vida diferente, uma vida de escolhido, uma vida de salvo. O Senhor quer separar você e através de você a sua família, para que você ande na verdade. A mentira não vai pautar a sua vida, mas a verdade vai te transformar. Isso tem tudo a ver com santificação. A primeira porta tem a ver com justificação. Ele te justifica do seu pecado. A segunda porta com santificação, porque Ele vai transformando você. Não é você que vai ser a verdade, é Ele que é a verdade. E Ele te transforma para a sua vida ser diferente, para que você ande na verdade e viva a verdade. Mas há ainda a terceira porta. Ele diz assim: eu sou a vida. Nesse lugar, para entrar nessa porta, havia um véu que era muito espesso, era como se fosse uma parede, separava o lugar santo do Santo dos Santos, onde somente um homem entrava, o sumo sacerdote. Sabe qual é a importância dessa porta? Ali dentro tinha a presença de Deus. O próprio Deus falava com aquele homem. Era só um homem que poderia entrar ali. Mas quando Jesus morreu naquela cruz, essa parede, esse véu foi cortado de alto a baixo, do céu à terra, e deu acesso a mim e a você. Ou seja, se você entrar por Jesus, você pode ter acesso à presença de Deus. É isso mesmo, Deus pode habitar você e você pode habitar na presença dEle. O nosso Deus quer estar com você hoje. Quem decide pela presença de Deus hoje, pode estar na presença dEle por toda a eternidade. Essa porta tem a ver com glorificação, tem a ver com eternidade. Se você entra pela vida que Cristo tem a dar para você, não é só uma vida boa hoje, é uma vida com Ele eternamente. Ele diz assim: eu sou a vida, e ninguém pode vir ao Pai senão por mim. As pessoas dizem que há muitos caminhos, muitas religiões, muitas crenças,
que as pessoas até acreditam com muita sinceridade, mas Jesus é bem claro aqui. Ele não fala que ele é um caminho que leva ao Pai. Ele fala, eu sou o caminho, ou seja, é o único caminho que pode levar ao Pai, que pode levar a uma eternidade em salvação e com Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Hoje eu te ofereço o grande eu sou. Eu te ofereço Jesus, que é o caminho para você obter perdão dos seus pecados. Ele é a verdade que transforma você dia a dia. E Ele é a vida que nesse tempo presente te garante uma vida eterna com Deus. Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Estão ao alcance desse aparelho de som, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa paz nessa manhã possa invadir o coração de todos aqueles que estão nos ouvindo aqui nessa manhã. Viemos aqui nessa manhã, como todos os primeiros sábados de cada mês, para trazer uma porção da palavra de Deus ao coração daqueles que nos ouvem nesta manhã. É um prazer muito grande estar aqui para trazer uma porção da palavra de Deus aos corações daqueles que nos ouvem. Esta palavra também, um dia, ela me alcançou. Eu também não conhecia esta palavra. Eu conhecia Jesus de ouvir falar, mas um dia eu tive um real encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele transformou a minha vida. Talvez você é uma pessoa religiosa, mas alguém que ainda não teve um encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de nessa manhã meditar num versículo bíblico que se encontra no Evangelho segundo escreveu São João. É o texto áureo da nossa Bíblia, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo 16, que nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez, meu amigo, minha amiga, meu jovem, adolescente, talvez você não tenha certeza da sua salvação, certeza de vida eterna, mas eu quero esclarecer para você nessa manhã que o nosso Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, para nos trazer a mensagem de salvação. Jesus Cristo foi o maior missionário que já andou neste mundo, pregando o evangelho do reino. Ele foi o maior missionário e ele comissionou os seus discípulos para que fossem e pregassem também o evangelho a todos aqueles que creem. Portanto, aqui estamos nesta manhã para te falar. Se você é aquela pessoa que não sabe para onde você vai, lembre-se que Jesus Cristo, nesta manhã, Ele te dá certeza de vida eterna, certeza de salvação, porque todos nós estamos a um passo da eternidade. Nós estamos com vida nesse momento, mas daqui 5 minutos nós poderemos estar sem o fôlego de vida, poderemos estar partindo para a eternidade, e há uma responsabilidade muito grande na vida de cada pessoa com relação à eternidade. Nesta manhã eu gostaria de perguntar para você: para onde você está indo? Aonde passará a sua eternidade? Você tem certeza da sua vida eterna? Foi para isso que Deus enviou o seu Filho, para que tenhamos vida, vida com abundância, vida eterna, vida para todo sempre. Deus não formou o inferno
para o homem, para a sua imagem e semelhança, de forma alguma, mas o inferno foi formado para Lúcifer e seus anjos e para todos aqueles que se rebeliam contra a palavra de Deus. Se nesta manhã você é uma pessoa que ainda não tem certeza da sua salvação, se você é uma pessoa que anda perambulando na vida em altos e baixos, se você é uma pessoa que ainda não teve um real encontro com Cristo, se você é um religioso, mas não tem certeza da sua salvação, nesta manhã o Senhor Jesus está com os braços abertos. Nesta manhã o Senhor Jesus quer te receber, Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer transformar a sua vida de criatura para filho. Existe um ditado aí que as pessoas falam que todo mundo é filho de Deus. Essa teoria é furada. Todos são criatura de Deus. Jesus falou aos seus discípulos no Evangelho de Marcos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus não disse ide e pregai o Evangelho a todos os meus filhos. Não, a toda criatura. O homem, a mulher, só passa a ser filho de Deus a partir do momento em que ele entrega a sua vida, o seu caminho ao Senhor Jesus. Os seus pecados são perdoados, o seu nome é escrito no livro da vida, e aí ele passa de criatura para filho, mediante a obra redentora de Cristo no Calvário. Foi aquela obra que nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus, mediante a nossa conversão, mediante a aceitação. Então, nesta manhã, meu amigo, minha amiga, se você ainda não tem certeza de vida eterna, certeza da sua salvação, o Senhor Jesus está com os braços abertos, te esperando para fazer uma obra redentora na sua vida, assim como Ele fez na minha vida. Eu era um homem que não conhecia o Evangelho, que não conhecia o Senhor Jesus, mas um dia a graça de Deus me alcançou e Ele me transformou para a glória do seu nome. Eu tinha tão somente 13 anos de idade, hoje já estou com 62 anos de idade, e todo esse tempo eu permaneço na presença de Deus, e Deus tem sido comigo misericordioso. Deus tem abençoado a minha família, porque sempre estou na sua presença. Então você, amigo, minha amiga, nessa manhã o Senhor te convida para que você venha e o aceite, para que você venha e se reconcilie com Ele. Se você está desviada, longe do caminho do Senhor, ou desviado, esta manhã é manhã de reconciliação, é manhã de entrega, é manhã de decisão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Talvez você é uma pessoa que não tem, que está com a vida toda embaraçada, as portas estão fechadas, tudo para você parece que não dá certo, tudo para você está conturbado, mas nesta manhã o Senhor Jesus quer fazer uma obra na sua vida. Então entrega o teu caminho, entrega a tua vida, as tuas decisões, os teus planos, os teus objetivos nas mãos do Senhor, porque Ele pode fazer algo grandioso na sua vida. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém. Nós estamos aqui distribuindo nossos folhetos. Eu estava ouvindo as pessoas que por aqui passaram, falaram a palavra de Deus. Quantas maravilhosas palavras foram ditas aqui nesta manhã, o suficiente para salvar Pindamonhangaba, para salvar o mundo todo. Versos bíblicos que aqui foram citados, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Outros disseram: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse Jesus.
Então são palavras suficientes para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, ou que conhecem, porém não aceitaram como seu único e suficiente Salvador, como aquele advogado que defende as suas causas, porque haverá o dia do juízo. A Bíblia, a palavra que é santa, a palavra que é inspirada pelo Espírito Santo, são 66 livros que falam de Deus, falam de Jesus, falam do Espírito Santo. E temos relatos bíblicos que haverá julgamento para aqueles que não querem ou rejeitam a palavra de Deus, ainda que conscientes de que precisam de Jesus, precisam entrar pelo caminho, pelas veredas da justiça, por amor do nome de Jesus. Mas nós insistimos, a razão de estarmos aqui, os músicos, e uma vez por mês nós estamos aqui nesta praça, ou seja, todo primeiro sábado de cada mês, nós estamos aqui reunidos nesse mesmo local, anunciando as mesmas palavras, porque ela não muda. Jesus disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus é imutável, é uma lei imposta sobre a sociedade, a humanidade, para que vejam que Deus é o supremo Deus que estabeleceu a sua amada igreja aqui na terra. Ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Por isso nós estamos aqui de cabeça em pé, dizendo para você que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, temos o nosso nome escrito no livro da vida e não somos egoístas. Viemos dizer para você que Jesus te ama, que você pode entrar pelo mesmo caminho. Olha, temos aqui um folheto que diz confiar em Jesus, um folheto que traz uma mensagem maravilhosa. Talvez já esteja na sua mão aí, ou dentro do seu bolso, na sua bolsa. Você já leu ou vai ler em casa. Jesus sempre cuida de você. Temos experiência própria. Quando aceitei a Cristo como meu Salvador, era ainda adolescente, não tinha pai, não tinha mãe, já tinham falecido, porém eu achei uma família, essa família que nós chamamos de crente ou de evangélicos. Foi o melhor passo que eu dei na minha vida. Portanto, jovem, adolescente, Jesus precisa de você tanto quanto você precisa dele, para que você tenha sucesso na sua vida, para que você tenha uma vida abundante, uma vida de convicção da sua profissão, da sua vida pela frente, que você tenha a esperança de um bom casamento, um bom relacionamento. Enfim, Deus quer te dar vida abundante. E o Senhor, Ele diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe quem disse essas palavras? Rei Davi, um homem que era ainda jovem, pastoreava ovelhas do seu pai. Ele enfrentava feras que vinham para querer colher uma daquelas ovelhas para se alimentar. E ele defendia aquelas ovelhas. E ele então, como na sua experiência de pastor, ele pode dizer: o Senhor, esse Senhor é Deus, é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ele diz ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Essa palavra foram ditas por um rei, um grande rei chamado Davi. Se ele, como um grande rei, reconhecia que existe um Criador, existe um Deus, quanto mais nós
que não somos nada nesta vida. Devemos reconhecer que existe um Deus Criador que cuida da humanidade. Estamos vendo nesses últimos dias guerras, rumores de guerras, vulcão, pestes, como a Covid que ceifou milhares de vidas em todo o mundo. Tudo isso é cumprimento da palavra de Jesus, quando ele diz que nos últimos dias haveria todas essas coisas, alertando o mundo, porque ele diz assim, como foi nos dias de Noé: casavam, davam-se em casamento, festejavam, bagunçavam na vida, achando que Deus não estava vendo, e veio o dilúvio pregado por Noé, porém não ouviram a palavra daquele ancião que pregava dizendo: olha, arrependam, entrem na arca. Não deram ouvido, veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem, dizendo Jesus. Então a arca hoje é Cristo Jesus, nosso Senhor. Entre por ele. A Bíblia diz que aquele que entrar pelas portas das ovelhas achará pastagem, achará um pastor que tome conta dele. Portanto, deixamos aqui a nossa mensagem de despertamento para você que ouve a palavra de Deus nesta manhã gloriosa. Aceite a Jesus como seu único, suficiente Salvador para a sua vida. Você precisa de Jesus. Com certeza, a sua família quer ser feliz, quer ter os seus pecados perdoados. Entre por Jesus, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, a Deus, a não ser por ele. Não adianta religião, não adianta confissão, não adianta pagar promessa, não adianta muito dinheiro. Tem gente que confia no dinheiro, né? Ah, Deus é dinheiro no bolso, Deus é dinheiro no bolso. Mas o dia que tiver que se apresentar diante de Deus, seu dinheiro não vai valer para nada, absolutamente nada. Então aceite a Cristo e coloque aí seu nome no livro da vida, e terás paz e segurança para a sua vida eterna. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe Pindamonhangaba. Que se convertam. Deixe o vício. Deixe a cachaça. Deixe as drogas. E aceite a Cristo. Tenha um Salvador na sua vida. Tenha a dignidade de um ser humano. Dignidade de um homem. De uma pessoa que pode andar de cabeça em pé diante da sociedade, que não traga vergonha para sua família. A droga mata, destrói a família toda. Portanto, a razão de nós estarmos aqui é porque nós temos convicção da nossa fé, convicção de que Cristo salva, liberta e conduz para o céu. Deus lhe abençoe. O Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 3, diz assim: e procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Esse texto vai nos relatar de certo homem chamado Zaqueu, um homem que, ao ouvir falar das maravilhas, de um homem que curava, que um homem que libertava, que um homem que salvava. A Bíblia diz que Jesus, adentrando em Jericó, esse homem procurava ver quem era Jesus, mas a Bíblia diz que ele não conseguiria ver por causa da multidão e por causa da pequena estatura. Mas as dificuldades não deixaram que ele viesse ter a sua intenção frustrada. A Bíblia diz que ele subiu numa figueira brava, e a Bíblia diz que Jesus já sabia no seu íntimo que ali havia um homem que o estava buscando, a ponto de Jesus, quando passou naquele local, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. Jesus hoje, nesta manhã, ele quer entrar na tua casa, quer entrar na tua família, ele quer fazer milagre, quer fazer maravilha, mas
basta você reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da tua alma. Aceite Jesus nessa manhã. Estamos aqui querendo orar para você. Quem sabe você tem passado aqui com frustração, com desânimo, com depressão. Jesus é a solução para a tua vida. Também quero fazer um convite para você para estar conosco aos domingos na rua Cônigo Tobias 168, na igreja do Belém. Você será bem recebido. Aceite esse convite, nós estamos lá de braços abertos para receber você. Bom dia, Pindamonhangaba. Saudamos também a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que manhã esplêndida preparou Deus para nós. O Evangelho de nosso Senhor, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, verso 25. Observe como esta pergunta é importante. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando a Jesus e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esta pergunta vai proporcionar a oportunidade para que Jesus nos apresente a conhecidíssima parábola do bom samaritano. Observe bem, ele era um doutor da lei. E ele fez a pergunta mais importante que um homem pode fazer: que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus devolveu-lhe uma outra pergunta: você conhece a lei? Como você lê a lei? O que você entende? O que diz a lei sobre isso? Bom, respondeu então aquele homem dizendo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus aprovou a resposta. Disse: respondeste bem, faça isto e viverás. E então, continuando a conversa com Jesus, ele disse assim: mas quem é o meu próximo? Ele queria se justificar. Ele queria apresentar a Jesus razões pelas quais ele merecia a vida eterna. Mas note bem, o que é que Jesus vai fazer agora? Para responder à pergunta daquele doutor da lei, Jesus apresenta uma parábola, que nada mais é do que uma narrativa que tem como pano de fundo acontecimentos diários, habituais e importantes lições espirituais a transferir para nosso entendimento. Mas vejam, assim disse Jesus: descia um certo homem de Jerusalém para Jericó, e este homem foi atacado por salteadores. Os homens o assaltaram, machucaram, tiraram tudo que era dele e o deixaram à beira da estrada quase morto. Na mesma ocasião, estava descendo no mesmo caminho um sacerdote. E o sacerdote, quando viu aquele homem quase morto à beira da estrada, passou de longe.
Seguindo o sacerdote veio um auxiliar de sacerdote, um levita. Também viu de longe aquele homem machucado, despojado de todos os seus bens, quase morto, e passou de longe. Mas o que vai surpreender na história de Jesus é que agora vem vindo um samaritano. E para os ouvidos do povo daquele tempo, o samaritano era a representação de uma gente odiada, desprezada. Veja só o que fez o samaritano, segundo Jesus, nessa história. Ele se aproxima do homem, bem perto do homem, percebe as suas feridas, se utiliza de azeite e de vinho para amenizar as dores, para começar o tratamento de recuperação daquelas feridas. Levanta aquele homem, coloca no animal que ele vinha conduzindo e leva este homem até uma estalagem. Chegando na estalagem, aquele samaritano passa ainda uma noite com aquele homem, cuidando dele, e antes de ir embora, ele chega para o proprietário daquela estalagem e diz: olha, eu vou lhe deixar 2 dinheiros, que significa 2 diárias de atendimento, e quando eu voltar, se houver mais alguma coisa, eu pagarei, mas cuida dele. E assim, depois de contar essa curta e importante história, Jesus pergunta para o doutor da lei: a quem você pode chamar aí de próximo daquele homem machucado? O doutor da lei disse: tenho para mim que foi aquele que cuidou dele. Foi aquele homem. A restrição aos samaritanos era tão grande que o homem nem mencionou, foi o samaritano. Ele disse: aquele que cuidou dele. Então, preste atenção naquilo que Jesus encerra dizendo: faça isso e você viverá. Nessa história tão pequena e tão importante, aparecem, por assim dizer, 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo, representado pelos salteadores. E quem eram os salteadores? É aquele tipo de gente que não está preocupado com os outros, está preocupado somente consigo. Vai até além, ele quer tirar o que é dos outros. Este é o modo de vida dos salteadores. E assim, numa palavra, os salteadores representam aqueles que dizem assim: o que é teu é meu. Logo a seguir aparecem o sacerdote e o levita. E estes representam os religiosos, aqueles que estão preocupados apenas consigo mesmo. Não são tão assim como os salteadores, mas de modo nenhum fazem da sua vida um hábito de se preocupar com o próximo. O primeiro grupo dos salteadores querem destruir o próximo. O segundo grupo são indiferentes aos próximos. E eles podem ser representados numa só palavra: o que é meu é meu. E finalmente, o samaritano. O samaritano vai revelar na palavra de Jesus o que significa amar ao próximo. Significa que é um tipo de pessoa que recebeu de Deus uma graça para ter interesse pelo próximo, assim como tem por si mesmo. E o que representa esse tipo de gente, numa só palavra, é aquele que diz: o que é meu é teu. Então, desses 3 modos de viver diferente, nós podemos observar qual era a intenção do Senhor. A intenção do Senhor
é que o samaritano dessa história representa não somente o próprio Cristo, que, embora sendo rejeitado pelos judeus do seu tempo, ele veio para socorrer o homem dos seus pecados. O homem está abatido pelos seus pecados, tem uma condenação aguardando pelos seus pecados e precisa urgentemente do cuidado, da atenção, da hospedagem, da cura e de tudo isso que Deus pode fazer pela vida do homem. Que Deus abençoe a você que está acompanhando a palavra de Deus aqui nesta manhã. E lembre-se que o nosso Senhor não se importou de renunciar a si mesmo, deixando a glória e fazendo-se homem, se tornou servo e se interessou por cada um de nós. É assim que se ama o próximo. Ama-se mais do que a si mesmo. Deus a todos abençoe. Tome a decisão acertada nesta manhã de receber a Jesus Cristo como Salvador de sua alma. E tendo Cristo na sua vida, siga como o samaritano fez, sempre interessado em repartir aquilo que Deus dá a você. Porque afinal, numa palavra, é assim que vive o samaritano: o que é meu é teu. Que Deus a todos abençoe. Nosso convite: na rua Cônego Tobias 168, Alto do Tabaú, te esperamos amanhã, 18h30, para o culto à noite ou para a escola bíblica dominical, 9h30 da manhã. Que Deus em Cristo abençoe a cidade. Farei agora mesmo uma oração pela cidade. Quero agradecer ao maestro Levi, a toda a orquestra que esteve aqui e a todos que participaram com as suas palavras e mensagens edificantes. Senhor da igreja, que a tua bênção venha sobre Pindamonhangaba, seus moradores, seus habitantes, Deus querido, sobre todas as famílias, desde a criança até o mais idoso, sobre os trabalhadores, empreendedores, estudantes, donas de casa, sobre as autoridades constituídas, sobre a igreja que anuncia o Evangelho em todas as praças e ruas desta cidade. Que a Assembleia de Deus, Ministério Belém, seja um instrumento do Senhor para a salvação da população deste lugar. Assim oramos, Eterno, pela saúde, pela cura, pela vida de cada um dos habitantes deste precioso lugar, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. Deus a todos abençoe.